Olá, seja muito bem-vinda a mais uma live zen. Eu sou a Ana Torquete, responsável aqui pelo Educar Zen. E hoje eu venho falar com você sobre os 3 mitos, que talvez estejam aí te empacando de sair desse processo de ser uma mãe reativa, Eu acredito fortemente que se você está me acompanhando aqui nas redes sociais, é porque, caso você se perceba aí uma mãe reativa, você tem uma intenção muito clara de sair desse estado, de sair desse padrão, E desse processo que muitas vezes, por mais que você deseje fortemente sair, tá difícil, Eu sei disso. Então, quero te dar as boas-vindas para essa nossa live aqui desse domingo, para que a gente possa começar essa semana com mais consciência, abrindo a nossa mente, E hoje a gente vai falar sobre isso, sobre 3 mitos que talvez, 3 crenças, 3 ideias que sejam tão fortes aí no seu imaginário, que talvez você esteja tão identificada com eles, ou com pelo menos um deles, e isso está te impedindo de dar um passo além nesse processo da sua reatividade, para que então você possa viver a maternidade como você merece e como seus filhos merecem também, Então, olha só, eu quero dar as boas-vindas a todo mundo que está aqui, quero te convidar a convidar uma amiga. Talvez você tenha aí uma pessoa em mente, alguém que, como você está nesse processo, está engajada, está realmente se estudando, está querendo sair, dessa dinâmica de ser uma mãe reativa. Talvez seja uma amiga que tenha desabafado com você sobre os desafios da maternidade. Então, eu acredito muito, sempre falo isso com vocês, que conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Então, clica nessa setinha que está aqui embaixo, envia esse vídeo para outras mães, para uma amiga pelo menos, para que a gente possa, então, crescer aqui essa comunidade de mães que estão realmente interessadas e se fortalecendo mutuamente nesse processo de deixarem de serem reativas, tá bom? E então, gente, olha só, eu acho que é importante, já que a live traz esse nome aí, mito, traz essa palavra, mito, a gente pensar um pouquinho no que é um mito, Existem muitos mitos, porque a nossa sociedade, na verdade, a humanidade, a espécie humana, ela é muito... ela se identifica muito com histórias, O nosso cérebro ele é narrativo. A gente conta historinhas na nossa cabeça o tempo todo, não é? Então, os mitos, eles acabam fazendo parte mesmo de como a gente se relaciona. Alguns mitos se tornam parte de uma cultura. Sei lá, vamos pensar aqui no Boto Rosa, vamos pensar aqui no Saci Pererê, no nosso folclore, por exemplo. Existem vários mitos na cultura brasileira que, devido à representação da nossa cultura, especialmente da cultura de determinadas regiões do nosso país, como é o caso do Boto Rosa lá na Amazônia, na região norte, ele se torna, de fato, algo que a gente identifica como parte da nossa cultura. Existem mitos, Eu me lembro, por exemplo, quando eu estava na 5ª série, que eu estava estudando inglês, e no livro de inglês do colégio tinha um texto falando sobre o monstro do lago Ness. Acho que é um lago que fica na Escócia, não tenho certeza, tá? Mas tem um mito, que tem um monstro dentro desse lago, E algumas pessoas acreditam. Outras pessoas não necessariamente, só que tem uma coisa muito forte nos mitos, que é o seguinte: a gente reproduz isso, a gente fala muito sobre isso, a gente acaba acreditando de tão naturalizados que eles são, Então, os mitos, eles são ideias, muitas vezes, histórias, ideias pré-concebidas que a gente não usa muito o nosso senso crítico para poder pensar, isso é verdade ou isso é mentira. A gente assume, que aquilo é e ponto final. E aí, quando a gente está falando em maternidade e quando a gente está falando de nós mesmas, da nossa identidade, da nossa autopercepção como mães, existem 3 mitos que eu quero mencionar aqui hoje, que a gente vai falar, debater, um pouquinho sobre eles, para poder te ajudar, a perceber se eles são ou não partes aí, parte do seu imaginário do que é a maternidade, e se eles podem estar, então, te impedindo de dar esse novo passo, esse passo super importante no seu caminho como mãe, que é o de deixar de ser uma mãe reativa. Tá, e aí eu já adianto
que a gente vai entender os mitos aqui como algo que também está descolado da verdade, da realidade, do que é factível, do que é fato, mas que a gente realmente assume para nós como se fosse uma verdade, tá bom? Então, por exemplo, mitos sobre esses seres fantásticos, né? Até eu às vezes acredito, sabe? Eu tava lá em Boipeba, na Bahia, e um dia meu cunhado veio falando assim, nossa, você sabia que eu tava conversando com os nativos daqui? Eles estavam falando da caipora. Tem muitas pessoas aqui que não entram na mata porque tem medo da caipora. E aí, eu parei pra refletir, assim, né? Eu costumo acreditar eu sou uma pessoa meio mística, assim. Então eu fiquei me questionando se eu realmente não acredito na caipora, se eu realmente não acredito no Saci Pererê. É verdade? É mentira? Será que essas coisas existem? Será que não? Né? Mas quando a gente fala em mitos, então, e do lugar que a gente vai falar aqui hoje, é de um lugar de aspectos, coisas, ideias que chegam a ser absurdas, mas que a gente acredita firmemente que são verdades. E essas verdades nos distanciam, né, essas supostas verdades nos distanciam das verdadeiras verdades que são libertadoras. E aí, eu sei, né, que muitas vezes a gente se descobre uma mãe reativa. Isso acontece com muitas mulheres ao experienciarem a maternidade. Eu sei que, de repente, você se percebeu uma mãe reativa num contexto, por exemplo, de você ter sofrido a sua infância inteira nas mãos de pais reativos, mãe e pai reativos, que você talvez tenha sofrido agressões de diversos níveis e que você tenha prometido para você mesma que isso não aconteceria no dia que você tivesse um filho, mas que aí você, enfim, você não conseguiu não repetir, né? Por falta de ferramentas mesmo, por falta de saber fazer diferente. Tudo que você aprendeu sobre educar alguém era relacionado ao quê? A exatamente ficar nesse lugar aí, nesse espaço do reativo, né? Então talvez você tenha se percebido uma mãe reativa assim. Você quis, com todas as suas forças, não repetir os seus pais, mas você repetiu. Talvez você fosse uma pessoa tranquila, né? Antes de ser mãe, você tenha, sei lá, as pessoas até talvez falassem com você, nossa, você é muito calma. E aí você se surpreendeu com a sua própria reatividade. E talvez o que possa acontecer é que você começou a ter acesso à informação e aí de repente você viu, nossa, peraí, isso que eu faço aqui, né? De bater, dar um chacoalhão no meu filho. Calma, isso aqui não educa, é isso? Talvez você tenha tido acesso a essa informação, a muitas informações aqui, por meio, por exemplo, do Instagram. E aí você percebeu que não, que você era uma mãe reativa e que você queria mudar aquilo, né? Então eu sei que existem muitos cenários. E o primeiro mito que eu vou falar, ele se relaciona exatamente a isso, a esse momento que a gente se dá conta, né? Que a gente é uma mãe reativa e a gente quer deixar de ser uma mãe reativa. Então, se você assistiu a Jornada Maternal Sem Estourar, se você viu a minha história, você viu também que eu passei por esse momento aqui, ó. Um momento em que eu vi que eu era muito reativa com os meus alunos e que eu quis deixar de ser reativa, né? Eu quis queimar a ponte, eu quis ir para um outro nível, né? Eu percebi, a ficha caiu de quanta dor aquilo causava e eu desejei profundamente que aquilo ia ser diferente. E ao desejar profundamente, eu decidi que aquilo seria diferente, que eu ia deixar de ser uma, no caso, professora reativa, né? Então, o primeiro mito é: querer é poder. Será que querer é poder? Será que você desejar deixar de ser uma mãe reativa é o suficiente, né? Algumas de vocês, acho que foi a Fabiana que tem acompanhado aqui todas as nossas lives, é isso mesmo, escreva aqui, ó, que as crenças, né, os mitos são crenças impostas muitas vezes inconscientemente. Então, essa frase, né, ela é muito difundida, vocês concordam? Você já ouviu isso? Tem música, enfim, tá aí no nosso imaginário, querer é poder, não é assim? Então, a gente realmente muitas vezes acredita que quando a gente deseja muito alguma coisa, o fato da gente desejar profundamente aquilo é o suficiente pra gente alcançar determinado resultado.
Só que na vida prática as coisas não funcionam dessa forma. Então, primeira coisa, né, eu acho que é relevante a gente dizer que o querer honesto, verdadeiro, genuíno, ele tem muito poder. Quando a gente deseja alguma coisa verdadeiramente, isso é muito poderoso. Mas por que isso é muito poderoso? Simplesmente porque o fato de eu desejar muito algo faz com que num passe de mágica aquele algo se torne realidade? Não, claro que não. Esse desejo ele é potente porque ele vai nos impulsionar, nos motivar a buscarmos caminhos para conseguirmos aquilo que a gente tanto deseja, né? E eu sei que talvez você tenha estourado recentemente aí com seu filho, talvez você tenha pedido desculpas para ele, talvez você tenha prometido para si mesmo e para sua criança e para o seu filho que aquilo não ia voltar a acontecer. E é muito provável, eu acredito verdadeiramente, que essa sua promessa, né, se fez com o coração. Só que existem muitas coisas que a gente quer e que o simples fato da gente querer não faz com que essa coisa se torne realidade, né? Então, uma coisa que eu aprendi, eu falei pra vocês aqui até na live de ontem, né? Que eu sou uma pessoa muito estudiosa. Quando eu desejo alguma coisa, eu vou correr atrás de aprender a fazer aquela coisa, né? Eu entendo que eu tenho uma limitação, eu sou uma pessoa, eu sou um ser humano. Eu não sei tudo, eu não sou capaz de tudo. Eu entendo que para a grandíssima maioria das coisas que existem no mundo, existem pessoas que são muito mais competentes do que eu, né? E aí, por exemplo, sei lá, a minha irmã, por exemplo, ela é designer, e aí um dos trabalhos que ela faz é como designer gráfica. Então essas artes bonitas que vocês veem aí, vira e mexe aqui no Educar Zen, dos carrosséis e tudo mais, é a minha irmã que faz. E aí o David, meu companheiro, ele fica querendo muitas vezes, assim, ele mesmo fazer essas coisas, sabe? E aí eu viro pra ele e falo, David, existe alguém que faz melhor do que a gente, né? Eu acho que é uma questão de humildade e se a gente quer melhores resultados, então eu vou colar em quem sabe o caminho daquilo que eu tô querendo fazer, né? Então tô aqui, eu me engajo muito, me dedico muito aqui ao Instagram porque eu quero muito fazer essa mensagem chegar a outras mães, eu quero muito contribuir para que, né, mais educadoras deixem de serem reativas. Eu acredito muito no poder da educação. Eu acredito, sobretudo, que é importante da gente cuidar de quem cuida, né? Então, assim, eu sou uma educadora, eu sou uma profissional do mindfulness, né? Eu sou uma profissional da comunicação, uma mestra em linguística. Eu não sou uma designer. Eu vou pedir, então, para uma pessoa que é muito melhor do que eu nisso, me ajudar nisso, né? A fazer, por exemplo, as artes nos carrosséis. E aí eu quero muito que vocês pensem sobre isso, né? Será que esse mito, ele pode estar te empacando de deixar de ser uma mãe reativa? Eu sei que você tem muitas boas intenções, mas será que talvez você está pensando que o simples fato de você decidir deixar de ser uma mãe reativa, de você prometer isso para o seu filho, para si mesma, é o suficiente, né? Porque esse aspecto de deixar de ser uma mãe reativa tem um impacto tão profundo na sua qualidade de vida e na qualidade de vida do seu filho. E eu acredito que a maioria das mudanças que você fez na sua vida, né, mudança seja na sua qualidade de vida, seja, sei lá, mudança de vida, como por exemplo, você vai morar numa outra cidade, ou você vai começar uma faculdade, ou, né, você vai começar uma nova profissão, ou você, sei lá, qualquer coisa importante que você queira fazer na sua vida. É muito provável que você vá ou no YouTube para ver o canal de alguém que é uma autoridade naquele assunto, ou talvez você vai estudar com alguém, você vai comprar um curso, você vai pegar uma mentoria, você vai pedir um conselho para alguém que é especialista naquele tema. Então, por que na educação das nossas crianças, e principalmente no que diz respeito a algo que a gente está vendo que a gente tem uma limitação importante, que é cuidar das nossas próprias emoções, a gente é tão displicente, a gente acha que simplesmente
querer vai fazer com que a gente alcance o resultado que a gente está realmente desejando, né? Então, esse é um mito e aí eu vou aconselhar vocês fortemente a buscarem realmente recursos palpáveis, né? Cola com quem vai saber te levar mais longe. Aqui no Educar Zen você encontra muito conteúdo gratuito, no meu YouTube também. Como vocês sabem, amanhã a gente vai abrir as vagas do Mezen, né? Então, eu sei que já tem um monte de gente me mandando mensagem falando: Ana, eu vou estar com você no Mezen. Então, talvez você que está me vendo aqui agora seja uma dessas pessoas. Enfim, existem aí tantas alternativas, além do meu trabalho, de outras pessoas que também podem te ajudar, né? Eu acho que o importante é isso, é você encontrar essa pessoa com quem você se identifica, com quem o seu coração ressoa e procurar ajuda, né? Ajuda profissional de pessoas que estudaram anos e anos e anos e que vão saber te levar no caminho de uma forma segura, inclusive encurtar o seu caminho. Então, me contem aqui, gente, vocês se identificam com esse mito, né? Vocês se perceberam mães reativas e de alguma maneira se identificaram com esse mito de querer poder, se eu quero deixar de ser uma mãe reativa, eu vou deixar de ser uma mãe reativa como se fosse simples, como se fosse um passe de mágica. Porque quando eu, né, me percebi uma professora reativa, muitos anos atrás, quando eu comecei essa caminhada que me levou, né, e que me trouxe a esse momento aqui com vocês hoje, eu tive exatamente essa percepção, que o simples fato de eu desejar com o coração seria o suficiente. A gente precisa pegar essa energia que está aqui no coração e trazê-la para o nível do palpável, do concreto, né, do tangível. E como que a gente faz isso? Qual que é a maneira mais simples, mais fácil de fazer isso? Estando junto com profissionais que vão nos ajudar a percorrer esse caminho. Você pode percorrer esse caminho sozinho, por exemplo, né, se tornar algo tão consistente que você cria um método, como aconteceu comigo. Só que eu não fiz isso querendo criar um método, né? Isso aconteceu conforme eu fui caminhando, entendendo. Peraí, mas aqui tem um método, isso aqui é replicável, eu posso ajudar outras pessoas com isso daqui. O que eu tô te dizendo você pode fazer isso sozinha, óbvio, né? Mas o simples desejar não é o suficiente. Você precisa levar isso pro nível da ação. E quando a gente tá falando do nível da ação, você pode fazer sozinha, talvez você vai levar um tempo para conseguir entender como fazer isso sozinha, ou você pode fazer isso com pessoas que vão saber também como te levar nessa caminhada de uma forma muito mais simples, tá? Eu tô vendo aqui, ó, a Ilu Conte falando histórias do meu maternar, histórias de uma maternidade zen. Depois me manda um direct, porque eu vou esquecer com certeza. E aí eu vou querer com certeza ver lá seu podcast, tá bom? Me manda lá no privado. E olha só, gente, tem um outro mito, né, que eu sei que também atrasa a vida de muitas mães. Meu Deus, esse aqui é triste, tá? Teve uma novela aí, sei lá, se foi nos anos 70 ou nos anos 80, mas tem uma música que eu também não vou me lembrar de quem que é agora, mas é de um grande nome aí da MPB, talvez do Caetano, eu acho. Não sei, tá? Vocês vão me falar aqui, se alguém souber, me dá notícia aqui. Que é a Gabriela Cravo e Canela, né? E aí tem uma música que também ficou no imaginário das pessoas e que quando a gente fala de inteligência emocional, de habilidade para lidar com as próprias emoções, as pessoas elas acabam assumindo isso daqui. Esse mito, então, tá muito incrustado, né? No que a gente acredita ser, no que acreditamos sermos, inclusive, que é: eu nasci assim, eu sou mesmo assim. Então, tem pessoas, por exemplo, que estão, né, mães e outras pessoas além de mães, assim, mas muito comum, pessoas que têm a reatividade como uma característica, ou como um hábito, ou como um padrão, realmente acreditarem, né, que elas são reativas. Eu sou reativa, eu sou nervosa, eu sou grossa, eu sou estressada, eu sou ansiosa. E o verbo ser, ele é um verbo, né? Agora vai entrar a Ana, professora de português. Ele é um verbo que indica uma estabilidade, uma perenidade,
Então, por exemplo, quando eu falo assim, eu sou brasileira, isso é uma coisa perene, né? Eu nasci brasileira, eu vou morrer brasileira. Isso é algo que vai me acompanhar ao longo de toda a minha vida. Dizer eu sou mãe. Isso também é uma coisa perene. Não importa quanto meu filho cresça, eu nunca vou deixar de ser mãe dele. Agora, quando eu tô passando por um dia triste, né? Ou por uma fase triste na minha vida, e eu digo eu sou triste, quando a gente usa o verbo ser, que denota, que traz essa força dessa perenidade para falarmos das nossas emoções, principalmente quando são emoções, né, ou estados comportamentais, padrões comportamentais como a reatividade, que nos levam para um lugar que a gente quer estar diferente, né, um lugar que é diferente do que a gente quer realmente para a nossa vida, a gente está assumindo que a gente é aquilo. E se eu sou aquilo, eu não posso mudar. Eu sou brasileira, eu sou mãe, eu não posso mudar isso, né? Agora, se eu falo eu sou triste, vocês percebem que eu trago aí é como se eu engessasse, né? Eu me engessasse naquela emoção. A Fernanda falando aí, ó, determina o ser, né? O ser, o verbo ser, ele determina. Então, ele é isso, que eu sou e ponto final. Então, isso é um mito, né? Porque, não sei se vocês sabem, mas a paciência, a calma, né? A bondade, a gentileza são habilidades treináveis. São coisas que acontecem no nosso cérebro. E se acontecem no nosso cérebro, a gente pode usar recursos, como, por exemplo, algumas práticas meditativas, como as que eu ensino às minhas alunas no MESEM, as práticas de mindfulness, de bondade amorosa, de autocompaixão e tudo mais. Então, a gente pode, por meio de práticas simples que cabem no nosso dia a dia, 10 minutinhos, a gente pode treinar o nosso cérebro fazendo tipo uma ginástica cerebral para a gente adquirir essas habilidades, para a gente desenvolvê-las, na verdade, né? Porque a gente já tem elas em algum nível, em algum grau. Então, quando você estourou tantas vezes com o seu filho, que você assume que você é assim, que você é reativa, que você é estressada, e eu sou assim, eu não consigo ser diferente, né? Você está simplesmente falando para si mesma, afirmando para si mesma que você está condenada àquilo. E estar condenado àquilo significa muito sofrimento, tanto para você quanto para sua criança, né? Então, assim, eu quero que você entenda nessa live que, sendo habilidades, a paciência, a bondade, a gentileza, né, a calma, isso significa também que elas são treináveis, assim como andar de bicicleta. Eu não sei andar de bicicleta, você sabe? Eu não sei, eu nunca aprendi a andar de bicicleta. Mas eu sei que é uma habilidade treinável. Eu sei que se eu pegar para fazer, não importa que eu tenha 36 anos, eu vou conseguir. Muito provavelmente, ou talvez, eu não me torne uma, sei lá, esse pessoal que pratica ciclismo nas montanhas e que, né, tem uma paixão e que se torna, sei lá, muito bom naquilo. Mas eu posso aprender, eu posso sair desse estado que eu tô agora de não saber e ir para um estado muito melhor de saber. Concorda? Então, eu não estou dizendo que você vai treinar a habilidade de ser calma e que você vai ser a pessoa mais zen do mundo, que você vai se tornar uma pessoa iluminada, sei lá, um Buda. Não estou falando isso, né? Existem, sim, é fato, pessoas que têm mais propensão para desenvolver essa habilidade do que outras pessoas. Tem pessoas que conseguem naturalmente, sem se esforçarem, desenvolver isso. Mas se você está se percebendo reativa, né, uma mãe reativa, é muito provável que você precise realmente passar por um treinamento do seu cérebro para conseguir fazer essa mudança, né? A Fernanda falando aí, ó, equilíbrio emocional, exatamente. E aí, por meio desse treinamento, você consegue esse equilíbrio emocional. E aí você consegue deixar de ser uma mãe reativa. Aí é a mesma coisa de quando a gente vai para academia e você faz o mesmo esforço que a sua colega, e a coxa dela cresce 10 vezes mais rápido que a sua,
e se ela ficar um mês sem ir, a coxa dela continua forte, talvez a sua não, mas a sua coxa também vai mudar. Então não é sobre eu me comparar com o outro, entende? É sobre eu olhar para o meu processo. Cada um vai ter o seu caminho, né? Assim, o tempo, enfim, a capacidade de desenvolver aquela habilidade mais ou menos, mas todo mundo vai desenvolver se treinar. Todo mundo pode deixar de ser, todas as mães que se sentem reativas podem deixar de serem reativas caso passem pelo processo correto. E aí tem muito a ver com o querer é poder, né? Com o mito do querer é poder, porque mais uma vez o que eu tô te dizendo é você precisa de um método. Você precisa de... lá, a Gabriela é da Gal Costa, é isso mesmo. Eu até ouvi a voz da Gal aqui agora. Mas como eu estava dizendo, né? Você precisa realmente de um treinamento, né? E por meio desse treinamento você vai adquirir uma habilidade, assim como eu, Ana Flávia, que não sei andar de bicicleta, caso eu passe por um treinamento. Alguém aqui duvida que eu consigo? Duvida que eu venha a conseguir andar de bicicleta? Porque eu tenho certeza que eu sou capaz, que eu consigo, né? Então, não, a calma não é uma característica de pessoas especiais, a paciência também não, a bondade também não. Vocês sabiam disso? Que a gente pode treinar o nosso cérebro para ser um cérebro mais bondoso e a gente pode, inclusive, ajudar os nossos filhos, a gente pode, né, oferecer aos nossos filhos ferramentas que são as mesmas que a gente pode utilizar, como, por exemplo, essas práticas todas que eu falei de meditação, para que eles também desenvolvam cérebros mais bondosos, né? Então é muito isso. Eu quero propor todo mundo que está aqui nessa live hoje a mudar o disco. Quando você for falar, né, dos seus comportamentos desafiadores, das suas emoções desafiadoras, eu quero que você mude o verbo ser pelo verbo estar. Então, eu estou uma mãe reativa, eu estou estressada, eu estou triste. Percebe que quando você usa o estou, olha como é que tudo muda, né? Se você está, isso significa que é um estado, né? A água tem os seus estados, a água ela fica sólida, ela fica gasosa, ela fica líquida. Se eu estou, então significa que eu também posso mudar o meu estado, né? Eu preciso colocar energia. A água, ela não fica sólida porque ela decidiu ficar sólida, porque querer é poder. Não. Alguma coisa precisa acontecer, né? No caso, ela precisa ser resfriada. A mesma coisa você. Não é porque você decidiu que você não quer mais ser reativa que você deixou de ser reativa. Você precisa empreender um esforço, né? Mas você é um estado. A sua reatividade é um estado, não é a sua natureza, não é o que você é. Né? Então, sim, você pode aprender a deixar de ser. Ai, gente, eu tô meio abrindo boca aqui, porque esse horário, geralmente, eu já tô me preparando pra dormir. Vocês dormem cedo também? Vocês percebam que eu faço live, geralmente, assim, 99% das vezes de manhã, né? Porque eu sou uma pessoa super diurna. Mas vamos lá, que eu tenho mais algumas coisas pra falar com vocês, tá? Falei já dos 2 primeiros mitos, a nossa live de hoje é mais curtinha, eu já vou falar do terceiro. E o terceiro é esse daqui também, essa ideia. Eu fico muito triste. Eu fico triste demais quando eu recebo mensagens. Eu tô aqui meio rindo, né? Mas é verdade, eu fico muito triste. Eu fico frustrada, eu fico angustiada, eu fico assim, incomodada quando eu recebo comentários nos meus posts que denotam que aquela mãe, ela tem essa leitura aqui, essa percepção. Mas, gente, primeiro eu vou ter que agradecer a Fabiana, que tá lá em Portugal, já é 00:30, ela tá aqui me acompanhando. Gratidão, viu, Fabiana, pela escuta. Muito grata. E pela participação aqui na live também. Mas olha só, como eu tava dizendo pra vocês, esse terceiro mito, ele é um mito que me entristece profundamente, né? E que eu empreendo um esforço muito grande pra tirar isso da cabeça dessas mães, tá? Eu vou conversar com a mulher, eu mando direct, enfim, eu faço o que eu posso quando isso acontece para poder ajudar a pessoa a desmitificar, porque isso é um mito, né? Então, desmitificar significa o quê?
tirar isso do lugar do mito, dessa verdade que se assume que é inconsciente, que nem lógica tem, né? Então, é basicamente leveza ao maternar, isso não é para mim. Muitas mulheres acreditam que devido às circunstâncias em que elas estão, que muitas vezes são circunstâncias realmente muito pouco acolhedoras, muito pouco otimistas, elas acabam acreditando que para elas não vai dar para ter uma maternidade feliz, para viver a maternidade de forma prazerosa e leve, na medida do possível, porque a maternidade ela é realmente muito intensa, né? E sendo intensa, quando a gente fala da leveza aqui, é no lugar de mais leveza, né? E não de que, enfim, não vai ter dores, dificuldades, desafios. Isso não existe. A maternidade, ela, por natureza, ela traz tudo isso pra gente. Mas quem são essas mulheres que geralmente me dizem essas coisas, né? Na maior parte das vezes são mães solos, porque realmente a maternidade solo ela é muito desafiadora em muitos sentidos. Boa noite, Lucineide, seja bem-vinda. Ou então, são mães em tempo integral, mulheres que ficam o dia inteiro com seus filhos e que vivem mesmo um processo de exaustão na maternidade. Algumas são mães atípicas, outras são mães que estão vivendo aí uma situação financeira, né, uma limitação material. Então eu entendo quando essas mulheres dizem isso, porque elas estão vindo de contextos, de situações que é muito doloroso mesmo, né? Situações que são muito desafiadoras. São situações que geram muita angústia, que não deixa a maternidade confortável em momento algum. Então eu entendo quando elas dizem isso e eu acolho. Mas eu preciso também que elas entendam que é inadmissível que, por viverem esses desafios, a maternidade para elas esteja fadada a ser vivida com reatividade e com dor e com angústia frequente, né? Só dar uma atenção aqui, um alô para Maria Vitória, que tá falando que é o meu conteúdo. Que bom, Maria, fico muito feliz. Muito, muito grata, viu? Seja bem-vinda à nossa live. Bom, o que eu posso dizer para vocês? Eu converso com mães aqui o dia inteiro, né, gente? Porque meu trabalho é esse. Eu tenho muitas alunas. Eu tenho gente no meu curso, por exemplo, né, as minhas alunas, é gente com todo tipo de realidade que você conseguir imaginar, tá? E eu não consigo perceber como, né, por exemplo, ter mais dinheiro faz com que essa maternidade seja mais feliz. Não tem uma relação direta, né? Eu não consigo ver como, por exemplo, tem mulheres que são mães solo e que conseguem encontrar aí uma rede de apoio, conseguem se organizar, conseguem viver a sua vida com autoestima, com autenticidade e que estão maternando de uma maneira muito mais leve do que outras mulheres que estão casadas, que às vezes têm até companheiros, maridos que contribuem, que ajudam, que, né, enfim, participam ali da educação do filho. Mas essa mulher, ela vem com uma outra bagagem emocional. Então, sim, a sua condição na maternidade, ela interfere na sua reatividade. Mas quando você tem um emocional forte, você entende que você não pode parar as ondas, mas você pode aprender a surfar, né? As ondas, talvez, da maternidade solo, que é uma grande onda, talvez a onda, não sei, de uma maternidade atípica, que é uma enorme onda, você não vai conseguir parar. E talvez o seu erro seja exatamente isso. Você tá querendo que as coisas sejam diferentes do que elas são. Só que não é isso. Ai, desculpa, Vivi, tá passando bocejo pra mim, desculpa. Daqui a pouquinho a gente vai dormir, tá?
A Fernanda falando aqui, excelente exemplo da onda. Essa é uma frase do professor John Kabat-Zinn, tá? Que é um dos grandes mestres do Mindfulness. Eu falei sobre ele lá na Jornada Maternar Sem Estourar. E ele fala isso pra gente. Você não pode parar as ondas, mas você pode aprender a surfar. Então eu quero que você se imagine no mar, né? Você já tomou caldo no mar? De pegar, sei lá, vem uma onda assim, e aí você sai rolando, daqui a pouco você tá sem a parte de baixo do biquíni, comeu a areia, ralou toda, quase afogou, às vezes até engoliu água. Já tomou caldo, né? Muitas vezes isso acontece quando a gente não surfa com a onda. O que muitos anos indo para Cabo Frio, vocês conhecem Cabo Frio, no Rio de Janeiro, na região dos lagos? Lá a praia tem muitas ondas, né? Não é uma praia calminha igual a que eu tava na Bahia agora, é uma praia mais agitada. E aí, eu aprendi isso, eu adorava ficar lá no mar o dia inteiro. Eu aprendi que se eu ficasse lá de frente para a onda, batendo de frente com a onda ia me... Ela é muito mais forte que eu, né? Então, assim, eu ia comer areia, eu ia ficar sem a parte do biquíni, eu ia ralar inteira, eu poderia me acidentar, tomar caldo, né? Como a Vivi falou, é isso mesmo, tomar caldo. Agora, eu aprendi que se eu decidisse ir na direção da onda, tipo surfando na onda, né? Só que sem a prancha, mas mergulhando e indo na direção dela, que eu não tomaria caldo, entende? E até voltando a esse exemplo, vocês já repararam que tem pessoas que surfam ondas gigantes, existem surfistas de ondas gigantes e que não se afogam. Então, a onda tá lá, ele não pode parar a onda. O que ele faz? Ele aprende a lidar com a onda. A questão não é a sua maternidade solo. Ela vai ser uma questão se você não aprender nunca a lidar com as suas emoções, a lidar com essa situação, a ver as coisas como são, aceitá-las. E porque você aceitou as coisas como são, você aprende, então, a entender como mudá-las, né? Se você tá só batendo de frente, como a gente fica no mar, você vai tomar calda, amiga. Você vai sofrer, você não vai conseguir sair daquilo. A gente fica batendo de frente contra as coisas que são como são e que não tem solução. Sabe aquela frase que o que não tem remédio, remediado está? Então, se a sua condição é uma maternidade atípica, se a sua condição é uma maternidade solo, né? Principalmente essas situações em que, sei lá, na maternidade solo até pode deixar de ser solo, enfim. Mas na maternidade atípica, por exemplo, é uma condição que não vai mudar, né? Se a gente simplesmente ficar se colocando no lugar de tá bom, eu sou reativa por causa disso, essa é a minha reatividade e eu sou mesmo assim, Gabriela, e para outras mães pode até funcionar isso, mas para mim, devido às minhas condições, não. Então não vai mudar nada mesmo. Até porque tem uma informação sobre o nosso cérebro que eu quero passar para vocês. Mas deixa eu só ver aqui. A Fernanda falando assim, quando pretende fazer outra live? Amanhã de manhã tem outra live, vocês acreditam, gente? Amanhã de manhã, às 9h30, tem uma live que ela se chama Os 10 Minutos de Ouro da Mãe Consciente. Então, eu vou contar para vocês qual que é o segredo das minhas alunas, né? Por que elas têm bons resultados, por que elas conseguem deixarem de serem mães reativas. Vou explicar direitinho como que esses 10 minutos de ouro funcionam, né? A Fernanda falando assim, ou só reclamar, termina clamando para que se repita, reclamar, reclamar, reclamar. É você repetir, né? E é você reafirmar. E aí, eu ia falar aqui sobre a informação do nosso cérebro, né? O nosso cérebro ele tem uma característica que é o seguinte, gente. Eu vivo falando isso aqui nas lives porque isso é bem relevante, que é o seguinte. Quando você tem um pensamento, o seu cérebro ele não sabe diferenciar o que é verdade do que não é. É por isso que, às vezes, as pessoas elas entram em crise de ansiedade, né? Geralmente é um pensamento que parece muito real, mesmo sendo algo muito improvável, mesmo sendo algo que não tem nada a ver com a realidade. Você já passou por uma crise de ansiedade? Eu já, então eu sei te falar. Você
cria um cenário absurdamente catastrófico na sua cabeça e você acredita naquilo. O nosso cérebro não sabe diferenciar pensamentos compatíveis com a realidade. Eu falei sobre isso na jornada também, né? De pensamentos incompatíveis com a realidade. Tudo que a nossa mente pensa, ela assume que é verdade. Então, se você tá o tempo todo pensando que a maternidade é uma experiência horrível, que pra você não dá pra ter uma maternidade leve, que isso é coisa pra outras mães, pra umas mães que tem babá, pra mãe que é rica, pra mãe que o filho é neurotípico. Se você ficar nessa, é isso que vai ser a sua vida. Porque o seu cérebro, ele acredita, a sua mente, ela assume que o que você tá pensando é a verdade. Então, quando a gente começa a se propor a se questionar essas coisas que a gente está dando como certas e a gente começa enfim, nos permitirmos criarmos para nós mesmos uma nova realidade. Eu não tô falando aqui de um lugar de misticismo, tá? Eu tô falando aqui de como que a neurociência mostra, comprova, que a gente constrói a nossa realidade, como é que os nossos pensamentos, eles interferem na nossa realidade, né? Porque o nosso cérebro, ele acredita no que a gente pensa, a nossa mente acredita no que a gente pensa. Então, se eu acredito, aquilo é a minha realidade, sabe? Quando a gente começa a hackear o nosso cérebro, porque a gente tem informações sobre como fazer isso, a gente vira esse jogo, né? Bom, deixa eu só ver aqui o que vocês estão falando. Ó, Vivi. Tem coisas que podemos mudar e outras precisamos vivenciar, nos adequando, melhorando o empate da onda, como surfista que mergulha ou aprende a driblar e não a bater de frente, exatamente, né? Quando a gente tá surfando na onda, aí a gente consegue ver, a gente consegue estar com uma visão panorâmica até para entender o que dá para mudar, o que não dá. Será que se eu for para aquele cantinho ali, né, para aquele outro lugar ali do mar, sei lá, da praia, eu vou ter melhores ondas ou ondas mais calmas, sei lá, né? Mas se a gente tá ali se debatendo, a gente gasta toda a nossa energia em sobreviver e a gente não consegue viver, né? Alguém perguntou aqui, deixa eu ver quem que foi. A Fernanda, o que é neurotípico? Neurotípica é a criança que tem um desenvolvimento, né, dessa área neurológica padrão. Então, por exemplo, uma criança autista é uma criança neurodivergente. Ela tem um funcionamento neurológico que é diferente, né, do típico, assim, do padrão, do que a maioria das pessoas entende? Então, essa pessoa ela precisa fazer várias adequações, para ela é muito mais, né, demanda muito mais esforço em sociedade. E, bom, esses são os 3 mitos. Espero de verdade que vocês tenham entendido, então, a importância da gente estar fazendo movimentos concretos, reais, de preferência acompanhados de pessoas que vão saber nos ensinar um caminho, encurtar o caminho pra gente. Eu espero que vocês tenham entendido que a gente não é o que a gente sente, né? E que a gente pode, inclusive, aprender a deixarmos de sermos mães reativas, porque a gente tá reativa, a gente não é reativa. E para isso existem técnicas, existem ferramentas que eu ensino no meu curso e que são muito práticas, muito simples e que você pode levar facilmente para a sua rotina. E por último, eu espero que você tenha também entendido, né, que essa leveza do maternar tem muito mais relação com a maneira como a gente consegue lidar com os desafios do que com os desafios, né? E dito tudo isso, eu não posso deixar de te convidar a integrar a turma de novas alunas do MESEN, que vai começar, né? A turma vai ser aberta amanhã. Então, são vagas limitadas. E amanhã a gente tem... As inscrições vão até sexta-feira ou até acabarem as vagas, né? Mas só amanhã, a gente tem uma condição muito especial para você vir participar do MESEN. São R$500 de desconto, gente. O curso está custando R$1.297. E amanhã, porque seria o aniversário da minha mãe, eu quero fazer um presente, né, para todas as mães que, como a minha mãe ela teve uma maternidade muito sofrida. E quanto mais eu mergulho nesse processo do MESEN, do trabalho aqui com mães, eu vejo que isso não deixa de ser uma homenagem, uma maneira de curar
também a minha memória e a história da minha mãe. Então amanhã seria o aniversário dela. Tenho certeza que ela vai ficar feliz, né? Com esse presente que eu tô dando para as mães que estão chegando, que são esses R$500 de desconto. Eu sei que isso vai permitir, vai dar acesso a muitas mulheres, vai fazer com que muitas mães, que seja possível para muitas mães vir pro Mezen. Então eu espero que seja o seu caso. E além disso, lá nos meus stories tem o link pro grupo do WhatsApp, porque a gente tá liberando um bônus, que só esse bônus, tá? Se eu estivesse cobrando por ele, ele custaria R$400. Só que isso é só amanhã, é só pro aniversário da minha mãe. Então são R$500 de desconto no Mezen, que você pode pagar à vista em 797 ou 12 vezes de 79. E você ganha um bônus surpresa. Tem 3 bônus super especiais, tá? Mas tem um bônus surpresa que é só pra quem tá nesse grupo, que só ele custaria R$400. Então é como se eu estivesse te dando R$900 de presente, tá bom? Vou fazer isso de novo em outro momento? Não sei, provavelmente só se a gente tiver um evento muito especial, como é amanhã o aniversário da minha mãe, né? Não nego que existe essa possibilidade, mas não tá nos nossos planos, não para esse ano. E não perca a oportunidade, se você tiver qualquer dificuldade de qualquer ordem, seja, né, de ordem de efetuar o pagamento, seja de dúvidas sobre o curso, seja de não saber se o curso é para você, seja problemas financeiros, qualquer coisa, você vai me procurar no meu direct para eu poder te ajudar, te instruir. E aí, enfim, a gente conseguir resolver isso juntas, tá? Como eu tava dizendo, né, gente, que soninho, daqui a pouquinho eu vou dormir. Mas antes disso eu quero terminar esse papo com vocês. Vai lá no meu direct, porque lá tem o link para no meu direct, no meu story, tá? Nos meus stories tem o link para você participar desse grupo e ganhar esse bônus. Então não deixem de fazer isso caso vocês ainda não estejam por lá. A Vivi, eu ainda bato de frente com a maternidade, se bem que também penso que a maternidade será sempre um desafio. Ou aprendizado, para sempre. Só que tem maneiras, né, gente, da gente vivenciar os desafios. Existem maneiras. Tem gente que vivencia os desafios com curiosidade, com amorosidade, com gentileza consigo, com o outro. Tem gente que vivencia os desafios como se eles fossem castigos. Como que você quer vivenciar esse desafio? Com gentileza, com amorosidade, com curiosidade, com positividade ou como se a maternidade fosse um castigo? Eu quero a primeira opção, né? Um beijo para todas vocês, Vivi, Fernanda, Petri, quem mais que tá falando, que falou aqui, que mandou mensagem por agora? Enfim, gente, todas vocês que estão aqui participando, que participaram, que ficaram, que ouviram, muito grata. Vejo vocês lá no grupo, então, de WhatsApp, porque esse bônus secreto só vou falar o que é para quem estiver no grupo. E amanhã, às 8 horas da manhã, a gente abre o carrinho. Então, espero vocês pra gente poder formar essa nova turma do Mezen, né? Tenho certeza que as mulheres que já fazem parte estão super ansiosas para a chegada de vocês. Sempre que tem uma turma nova, vem uma energia nova, vem um frescor e as coisas ficam mais lindas ainda lá na nossa comunidade. Então, tenho certeza que elas estão ansiosas para a chegada de vocês, tá bom? E eu também. Qualquer dúvida, me chamem no direct, não fiquem com dúvida. Seja ela, dúvida, problema, me chamem que a gente vai tentar resolver, tá bom? Beijo, até amanhã às 9h30 da manhã. Tchau, tchau.